Tem uma coisa que me deixa super impressionada da esquerda é o quanto a galera consegue ser idiota, né? E não precisa nem de inimigo pra conseguir se destruir. O cara vai lá, faz uma fala e ele mesmo se contradiz com essa própria fala. É uma coisa que eu vou te falar, não tem lógica. Porém, os esquerdistas amam fazer isso e é um dom que vem na áurea deles junto com o diploma de burro. E é exatamente isso que o governo Lula tá fazendo com ele mesmo, se autodestruindo sem precisar da ajuda de ninguém. Mas enquanto tem gente se autodestruindo, tem outros que tá vendo que pagar de esquerda radical pode ser que não vai valer tão a pena. E agora, tá aí juntando com o Marçal? Será que isso vai acontecer? Porque já sinalizou ali, falando do Marçal, vem que eu tô esperando você. E no meio dessa sinalização, parece que o Bolsonaro se irritou. Fez um vídeo falando, ó galera, fica esperto, abre o olho que a situação tá meio feia. Bora lá que a gente vai falar de política e tem muito assunto caótico, apocalíptico aqui que você precisa saber, que praticamente a mídia prefere esconder de você de quem é verdadeira a esquerda brasileira. Então bora lá entender o que tá acontecendo. Galera, como vocês já devem saber, há uns dias atrás o Bolsonaro e o Nunes falou: tchau, Marçal, a gente não precisa de você, meu anjo, tá? A gente consegue se virar nessas eleições. Tenha seu apoio, querido, porque eu não quero botar nenhum dos seus planos de governo aqui no meu papel e te dar mérito nenhum dos feitos. Então eu não quero seu apoio, vou conseguir seus votos porque ninguém é burro de votar na esquerda. Foi mais ou menos isso que viraram e falaram pro Pablo Marçal. Aí o Marçal deu uma resposta, né? E ficou naquela coisa de um lero-lero, não sei se eu apoio, não sei se vou ou não vou. E foi aí que o Boulos pegou e falou assim, colega, aqui tá a minha deixa. Surpreendentemente, o Boulos, de uns dias pra cá, começou a ter uma medida menos radical, tá? Ou seja, ele tá ficando aí naquele lero-lero de bom menino, para tentar pegar os votos do Pablo Marçal. É tanto que ele já foi agora em vários lugares onde o Marçal praticamente tinha feito campanha, tá tentando conquistar esse público, enquanto o Ricardo Nunes está dormindo no ponto. Então, praticamente, o Boulos tá aí articulando para conseguir mais força. Porém, uma coisa foi, o Pablo Marçal, em um desses discursos que ele fez, ele disse, se o Nunes não acordar para a vida, se o Tarcísio, o Bolsonaro e o filho do Bolsonaro não falar desculpa, Marçal, a gente quer que você nos ajude, ele disse que o Boulos acabaria ganhando essas eleições. Aí fizeram um lero-lero falando, uai, mas então você tá do lado do Boulos, o que tá acontecendo? E o Boulos viu a oportunidade e falou, legal, é agora que eu vou entrar. Marçal, pode mandar os projetos e se você apoiar a gente incorpora aí as medidas. A gente vai ter compromisso com você de que tudo vai ser cumprido. Ah tá, sei que isso vai ser verdade. O problema mesmo foi que deixou isso aí o Pablo Marçal e maus lençóis. Porque a gente já tem que a direita tá dando um pé na bunda do Pablo Marçal. Direita, quando eu falo pra vocês, é direita, vocês sabem, né? Falando que não quer o apoio dele. Por outro lado, tem um cara que é extremamente esquerda, bem revolucionário, bem tudo que você conseguir imaginar que é extremo, pedindo apoio de Pablo Marçal. Então, assim, o Marçal, ele tá naquela situação bem difícil. Mas, obviamente, vai ser muito difícil que ele apoie Guilherme Boulos, mesmo Boulos pedindo. Porque, obviamente, se a pessoa tem ideologia de direita, ela não apoia quem é esquerda, principalmente Guilherme Boulos. E o Boulos provavelmente vai botar só na campanha e, no final das contas, não vai cumprir absolutamente nada. Então, a gente viu que agora a Prefeitura de São Paulo tá tendo aí uma divisão entre os votos do Pablo Marçal, coisa que ninguém imaginava que iria acontecer, mas tá acontecendo. Uma galera tá na dúvida, tá pulando pro lado do Boulos, e outra galera que tá na dúvida também tá indo pro lado do Ricardo Nunes. É uma tremenda bagunça. Só tinha uma opção para resolver isso, que era o próprio Pablo Marçal declarar um apoio para alguém. Mas o problema é que tá um conflito muito grande de quem ele vai apoiar agora no segundo turno, né? Mas, aqui minha opinião para vocês. Vota pelo menos no centro, que é melhor do que a esquerda. Isso eu tenho que garantir pra vocês, com toda e absoluta certeza. Ah, mas eu não gosto do Nunes. Eu também não gosto. Eu votaria no Nunes nunca. Mas, assim, entre Boulos e Nunes, né, a gente tira entre o sujo e o mal lavado. Então, assim, né, o que tá melhorzinho na fita. E acredito que não é o Boulos. Porém, a situação tá bem acirrada mesmo. E pra quem achou que a baixaria ia acabar na hora que o Pablo Marçal saísse, não acabou não, porque teve primeiro essa sabatina, e a sabatina ninguém assistiu, ninguém falou nada, porque não teve nem candidato para debater, né? Praticamente o Nunes deu assim uma fugida, não apareceu,
E o Boulos fingiu que estava discutindo com uma cadeira vazia. Então, o que era para ser uma sabatina foi uma entrevista. E o candidato não quis ir o Ricardo Nunes. Por quê? Será que é com medo? O que aconteceu? Por que Nunes não quis aparecer? A questão é que agora é o último turno, é o segundo turno, acabou, não tem mais outra opção. Ganhou, ganhou, não ganhou, não ganha mais. A galera tá muito preocupada, qualquer microerro que saia da boca deles já era a campanha. É um tchau, tchau, Nicolau, e fica para a próxima eleição. E a galera sabe que precisa aparecer bastante na mídia. Inclusive, as melancias de plantão precisam aparecer bastante na mídia para tentar colocar o Nunes para ser prefeito de São Paulo. E uma dessas pessoas, que eu praticamente achei que não era, mas depois se mostrou quem era o Silas Malafaia, que vai hoje fazer uma entrevista ao vivo num lugar que praticamente ele critica, né? Meio contraditório, que agora é a Globo News. Eu acho que a gente já pode esperar muita coisa dessa entrevista, sinceramente. Silas Malafaia, Globo News, vocês vão ver ele xingando o Bolsonaro. Tenho quase certeza absoluta que vai sair alguma fala sobre o Bolsonaro, sobre o Marçal, sobre a direita. Vai ter alguma coisa. Mas me surpreende muito ver o Silas na Globo. Isso daí foi surpreendente mesmo. E assim, tomara que o Silas não fale nada demais que consiga comprometer a própria direita igual a esquerda faz com seus próprios candidatos. Ou seja, exemplo, galera, vocês viram os ministros do Lula. Um fez assédio sexual, o outro foi lá, estava envolvido com o PCC. Agora a gente tem o terceiro caso, que é do Múcio, que virou e falou assim: galera, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O governo, sim, tá lidando com questões ideológicas. O cara tá pensando simplesmente na ideologia. Tanto que tinha uma licitação que a gente ia fazer com o povo judeu. Só que por ser judeu, o Lula não quis, eles não aprovaram, tanto que a TCU teve que entrar no meio e até agora não pode andar essa licitação porque o Lula pensa na ideologia. Literalmente o cara acabou de detonar o governo Lula assim ao vivo e falou: foda-se, não tô nem aí, vou falar mesmo. Atacou o Lula mesmo, literalmente falou: ó, governo ideológico, um governo ruim, um governo que não tem praticamente escrúpulo nenhum, é um governo sem caráter. E assim, isso daí tirou muita moral do governo Lula. E outra pessoa que, assim, não diria que é do governo Lula, mas que praticamente soltou umas pérolas nos últimos dias, foi aí, né, o Eduardo Paes, que diz que se for para seguir Jesus, melhor estar com Lula. Já comenta o que vocês acham dessa frase. Comenta que eu vou ler pra vocês, que foi assim, foi uma das coisas mais aleatórias que eu já vi na minha vida nos últimos dias. E olha que teve muita coisa que aconteceu, mas essa daí não teve jeito. Bem, o Eduardo Paes, prefeito reeleito no Rio de Janeiro, acredita que há meios de Lula voltar a se aproximar dos evangélicos, que nunca foi próximo, né? Só lembrando pra vocês. Ou será que ele vai usar o Silas Malafaia? Brincadeira, gente. Ó, durante a entrevista da Folha de São Paulo nessa terça-feira, ele afirmou que se for para seguir Jesus, é melhor estar com o Lula. O prefeito disse ainda que o petista sempre defendeu o Bolsa Família, transportes para as pessoas mais pobres. Ele alegou ainda que o valor cristão ensina que você tem que cuidar dos mais pobres, ser mais solidário e ser mais humano. É verdade, tem que cuidar dos mais pobres, ser mais solidário, mas galera, fazer alguma coisa, né? Falar: eu defendo o pobre, eu vou lá, vou botar o Bolsa Família, eu vou fazer o transporte. Só falar não cola, que é o que o governo Lula faz, né? Só falar, todo mundo fala, né? Mas fazer aí é pouco. Ele põe de novo: ele sempre defendeu o Bolsa Família, transporte para as pessoas mais pobres, Minha Casa Minha Vida, que a maioria das pessoas são evangélicas. O valor cristão ensina que você tem que cuidar dos mais pobres, ser mais solidário, mas então se for para seguir Jesus, é melhor estar com Lula. Não vou nem comentar sobre isso. Eu não sei nem o que dizer. Primeiro, o Lula, ele quebra umas 4 ou 5, ou melhor, umas 10 regras dos princípios cristãos, que vou te falar, já aconteceu e o Lula já falaram, né? Uma coisa é que o Lula não tá fazendo é cuidar do pobre ultimamente, né? Ele tá lascando com a vida do pobre. Até mais, é o seu eleitorado, não é mesmo? Se você não tem base eleitoral, como que você se elege? Então o intuito do PT é deixar a pessoa pobre pro resto da vida para eles não perderem a base eleitoral deles. O próprio Lula já disse isso: quando a pessoa começa a ganhar mais um pouco, ela deixa de votar no PT. Então assim, qual que vai ser o trabalho que a esquerda vai ter de melhorar a sua condição de vida? Não vai.
ela te dá uma esperança e ela alimenta essa esperança e nunca resolve o problema. É isso que a esquerda faz. Sem contar, Lula e Jesus numa mesma frase, falando em religião e política numa mesma frase, aí é de lascar, né? Duas coisas que têm que ser separadas, mas unidas também, religião e política. Até certo ponto precisa estar separado, porque o Estado brasileiro é laico. Então, assim, cada um com a sua religião, cada um com a sua coisa, cada um com as suas crenças. Não tem que ser usada a religião como palanque político para a maioria dos políticos, que é a coisa que eles fazem. Eu apoio super. Sim, no Brasil, ter a religião a cristã, ter a religião que é a católica, ter outras religiões, porque assim, dá a liberdade que as pessoas querem de se expressar por sua religião. Mas o que eu acho errado é a política implementar isso dentro. De uma forma como projeto, de uma forma para melhorar a situação das pessoas, não. Uma forma usar a fé das pessoas como palanque político para eleger político que não vai fazer nada. Isso, para mim, é de lascar. Isso aí eu acho a coisa mais errada do mundo. A fé tem que estar na política, mas não da maneira que o povo tá colocando ela. Porque se for olhar, o povo tá colocando Jesus como se fosse um cabo eleitoral, galera. Que é isso? Que atrocidade. Mas falando de atrocidade, de coisa que tá acontecendo ultimamente, de loucura, a Prefeitura de São Paulo manda, né? E uma coisa que manda mais é o envolvimento do Bolsonaro nessas eleições, que pra mim foi um dos envolvimentos mais apocalípticos que a gente teve até hoje, porque Bolsonaro, ele surge, fala uma coisinha, depois vai embora, aí ele é xingado, aí ele volta, fala mais uma coisinha, ele é adorado, tá uma loucura. Ninguém sabe se odeia ou ama o Bolsonaro ultimamente nessas eleições. Mas o Bolsonaro fez um alerta falando sobre quem deveria votar agora no segundo turno e atacou contra o Guilherme Boulos. Obviamente a gente ia ver que ia ser contra o Guilherme Boulos. O Ciro Malafaia entrou com a voadora, né? Não me defendendo, mas dizendo dos fundos do Paulo Marçal, que ele tem bastante, não tocante à corrupção, deixa bem claro, mas tocante a posicionamento, tocante à dubiedade de palavras. Tem vídeo dele falando, nem eu mesmo acredito em mim, no que eu falo. Né? E ele queria entrar de qualquer maneira. Eu, logicamente, discretamente, pelo compromisso que eu tinha junto ao Melo Araújo, candidato a vice, fui fazendo a minha parte. Mais mostrando valores por lado de cá do que defeitos por lado de lá. E o Malafaia não gostou disso. Então, o que me surpreendeu foi que depois do primeiro turno, que o Malafaia resolveu entrar com uma voadora no meu pescoço. É porque ele sabia que depois do segundo turno ele já tinha um lado que ia ganhar, que era o lado aí do Centrão. Aí o Malafaia falou, ó, agora é a hora de pular fora do barco. Ah, tem que aprender a ser homem, ele é fraco, ele é frouxo, não sei o quê. Pelo amor de Deus, eu vou entrar nessa briga com o Malafaia? Não vou. O Malafaia sempre foi muito importante para nós. Não conversei nem por telefone com ele depois desse episódio. Talvez a gente converse, talvez, né? Se ele ficar um pouco mais calmo. Ele que devia pedir calma para mim como pastor, não eu para ele. Né? Exato. Que até porque qualquer briga nossa aqui, hoje, fortalece o PSOL em São Paulo. Exato. Ponto final. E eu não digo que faço qualquer coisa, mas engulo o sapo pela foceta lacrimal para o bolso não chegar, porque quem vai pagar essa conta não é apenas o paulistano, os brasileiros como um todo. O cara vai ter na tua frente o terceiro maior orçamento do Brasil. Isso é verdade. A gente tem que concluir que isso é verdade, porque São Paulo é um dos lugares mais ricos e tem um dos maiores PIBs. Então, o que significa? É um ponto estrategicamente ótimo para o governo, tá? Imagina também uma coisa dessa na mão do Boulos. O que o Boulos não vai fazer? Se a pessoa não consegue administrar o próprio patrimônio, quem dirá administrar uma prefeitura bilionária, né? Então, assim, é meio bravo. O orçamento da capital é maior do que qualquer outro estado do Brasil, tirando São Paulo. Imagina a mão dele, vai botar essa laia que não presta, essa laia de zumbis, de pessoas desqualificadas, invasor de propriedade, que defende a liberdade para traficantes. Tanto é que você pode ver, quando se fala em drogas, né, é um dos maiores males que nós enfrentamos no momento. E o presídio, assim como comemorou em 2002 Lula, o presídio comemorou agora Boulos. Isso também é verdade. Para quem não sabe, o Boulos foi o mais votado dentro dos presídios. Surpresa para absolutamente ninguém, não é mesmo? Eu acho que assim,
preso não ia votar no Pablo Marçal e nem no Ricardo Nunes, né? Eu